grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Iniciando mais uma aula da nossa formação sobre os sacramentos. Nós estudamos os sacramentos da iniciação cristã. Fomos mergulhados no mistério de Cristo. Sacramentos da iniciação cristã é isso. Fomos mergulhados através do batismo, crisma e eucaristia. Fazemos parte do corpo de Cristo. Fomos vocacionados a sermos homens e mulheres novos, homens novos, recriados. Os sacramentos nos recria. É um milagre muito maior do que a própria criação do mundo e do homem. Nós fomos recriados, incorporados a Cristo. Quantas graças, quantas bênçãos que nós recebemos nestes sacramentos. Nunca haveremos de meditar o suficiente sobre tanta beleza que o Senhor nos dá através desta vida sacramental. Mas nós somos também seres frágeis. Carregamos o homem novo, mas nós somos como aquele povo lá do Egito, não é? Foram libertados do Egito, estamos agora caminhando no deserto. Batismo, crisma e eucaristia é a passagem do Mar Vermelho. Né? Fomos libertados do Egito, passamos pelo Mar Vermelho e estamos no deserto. E no deserto nós somos tentados. A palavra de Deus, lá no Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 2, diz que Deus colocou seu povo no deserto para humilhar, para provar e para saber o que tinha no seu coração. Então nós também estamos no deserto. Quando você for ler a Bíblia, nunca leia como um livro do passado. O que você está lendo na Bíblia está acontecendo com você. Então, no deserto nós somos provados. No deserto nós nos deparamos com aquilo que está dentro do nosso coração, a maldade, o mal. E muitas vezes nós terminamos perdendo, não é? Porque esta vida nova nós trazemos em vasos de barro. E depois, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Estamos ainda no campo. E aí, nós somos frágeis, pecamos. Mas aí, a misericórdia de Deus nos dá um sacramento, um mistério que vai nos ajudar a superarmos as nossas infidelidades. Jesus Cristo é o médico de nossas almas e de nossos corpos, que remiu os pecados do paralítico e restituiu-lhe a saúde. Jesus veio para perdoar os nossos pecados. E ele quis que na igreja houvesse um sacramento de reconciliação. Então, nós temos dois sacramentos que curam. É o sacramento da penitência e o sacramento da unção. Nós vamos falar hoje sobre o sacramento da penitência. Todos aqueles que na sua caminhada cristã caíram no pecado, para eles existe o sacramento da penitência, onde eles vão obter a misericórdia divina e o perdão da ofensa feita a Deus. Os padres da igreja chamam o sacramento da penitência da segunda tábua de salvação. A primeira foi o batismo.
para aqueles que caem no pecado depois do batismo, nós temos este sacramento. Tem diversos nomes. A gente pode chamar de sacramento da conversão, né? Depois podemos chamar de sacramento da penitência, porque exige um esforço pessoal e eclesial de conversão, de arrependimento. Depois nós podemos chamar de sacramento da confissão, porque no seu núcleo principal, da sua essência, está a confissão dos pecados diante de um sacerdote. A confissão dos pecados diante do sacerdote é um elemento essencial desse sacramento. E no sentido mais profundo, confissão também no sentido de louvar a Deus e a sua infinita misericórdia. Também é chamado de sacramento do perdão, porque através da absolvição sacramental, Deus concede o perdão e a paz. Também podemos chamá-lo de sacramento da reconciliação, porque nos reconcilia com Deus e nos reconcilia com a Igreja, com os nossos irmãos. O catecismo começa a falar também sobre o motivo por que um sacramento da reconciliação após o batismo. Porque Paulo, na primeira carta aos Coríntios, vai dizer: vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. E é preciso que, como eu já falei, a gente tomar consciência da grandeza do sacramento da iniciação. Quem toma consciência da grandeza que aconteceu na sua vida no sacramento da iniciação, deseja ficar livre de todo o pecado. Porque o pecado é a inimizade com Deus. No sacramento do batismo, nós fomos vestidos de Cristo. Nos tornamos outros Cristos. Porém, nós sabemos muito bem, como diz São João na sua carta, se a gente diz não tenho pecado, eu engano a mim mesmo, e a verdade não se encontra em mim. E também quando o Senhor nos ensinou o Pai Nosso, ele disse: perdoa-nos os nossos pecados. A conversão a Cristo não é um processo, não é algo que acontece uma única vez assim. É um processo. Esse novo nascimento pelo batismo, esta mudança, ela vai lentamente. A nossa vida que nós recebemos no batismo, ela não suprimiu a nossa fragilidade, a fraqueza da nossa natureza humana, a nossa inclinação para o pecado, que a Igreja chama de concupiscência. O que é a concupiscência? É a inclinação para o pecado. É esse desejo que a gente tem de pecar. E essa inclinação para o pecado, ela continua na vida dos batizados, onde nós temos que lutar contra esta concupiscência. É um desejo que nos puxa para baixo, que nos desumaniza. E a gente tem que lutar com a graça de Cristo, auxiliado pela graça de Cristo, vencer esta concupiscência. É o combate da conversão, para que a gente possa nos tornar santos, para chegar à santidade. Então, todos os batizados são convidados à conversão. Cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. A pregação da Igreja, ela é dirigida tanto para aqueles que ainda não conhecem Jesus, como para aqueles que já conhecem Jesus. Nós, que já participamos da vida divina, nós somos chamados à conversão, a renunciar ao mal, a praticar o bem, a viver a vida nova. Então, é como se fosse uma segunda conversão.
E é uma tarefa ininterrupta. Toda a nossa vida deve ser uma busca desta conversão, de transformação. Agora, entendamos uma coisa. Isso aqui não é uma obra puramente humana. Não é o meu esforço puramente que vai transformar a minha vida. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos de sermos movidos pela graça. Por isso que a gente deve pedir essa graça de Deus, a graça da conversão. E nós precisamos rezar, pedir a Deus que Ele nos ajude. Porque não temos possibilidade de nos converter assim de um momento para o outro, nem com o nosso esforço humano, não. A conversão é um trabalho divino. E é um trabalho que o Espírito Santo faz na nossa vida. Então precisamos invocar a presença do Espírito Santo. Precisamos rezar. Quando a gente não reza, a gente não se converte, né? A gente precisa da oração para que a gente possa viver a conversão. Depois, essa penitência, ela deve ser uma conversão do coração, uma penitência interior. Não visa simplesmente a mudança das obras exteriores. Porque uma coisa muito importante, quando na Bíblia, metanoia significa conversão, é mudança de mentalidade. Então a gente precisa mudar a nossa mentalidade para poder mudar a nossa prática, os nossos atos. É muito importante termos esta consciência, porque às vezes a gente pensa que a conversão é apenas a mudança de uma prática, deixar de fazer coisas. Não. A conversão é uma mudança de mentalidade. Lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, diz lá sobre esta mudança da mentalidade. Quando eu mudo a minha mentalidade, a minha maneira de pensar, então a minha prática vai mudar também. Se eu mudo apenas a minha prática e deixo do mesmo jeito a minha maneira de pensar, eu vou voltar às mesmas práticas. Tá vendo? Então é muito importante isso aí. E como é que eu vou mudar a minha mentalidade? Meditando no Evangelho. Como é que eu vou saber o que Jesus pensa? Porque eu tenho que pensar como Jesus. Eu tenho que viver como Jesus. A minha mentalidade deve ser como a mentalidade de Jesus. Então, isso acontece quando eu medito no Evangelho. Por isso que, sem a leitura da Palavra de Deus, sem a leitura do Evangelho, não vai haver conversão na minha vida. Não vai haver mudança. Eu posso tirar alguma coisa assim, exteriormente, não é? Às vezes a gente pensa que basta ter cara de oremos para estar convertido. Não, de jeito nenhum. Né? Quanta maldade, quanto pecado está dentro do nosso coração e que a gente precisa superar, a gente precisa tirar toda esta maldade. E eu só tiro quando eu introduzo no meu coração o Evangelho de Jesus, a palavra de Jesus. Então, a penitência interior é uma reorientação radical de toda a vida, um retorno, uma conversão para Deus, de todo o nosso coração, uma ruptura com o pecado, uma aversão ao mal e repugnância às más obras que cometemos. Ao mesmo tempo, é um desejo de mudar de vida, com a esperança na misericórdia divina e uma grande confiança na ajuda de sua graça, na ajuda da graça de Deus, né? Ela vem acompanhada por uma tristeza, por uma dor, né? A aflição do espírito e o arrependimento do coração. Por quê? Porque nós somos criaturas de coração duro. Como diz lá o livro do Deuteronômio, dura cerviz, pescoço duro.
que não se inclina. Então, nós precisamos mudar o nosso coração. Nós precisamos baixar esse nosso pescoço. Porque o coração duro é o que não agrada a Deus. O coração do homem apresenta-se pesado e endurecido. É preciso que Deus dê ao homem um coração novo. E o coração, veja que palavra bonita, Deus nos dá a força de começar de novo. Deus é que nos dá o desejo da conversão. O coração humano converte-se olhando para aquele que foi traspassado por nossos pecados. São Clemente de Roma diz assim: fixemos nossos olhos no sangue de Cristo, para compreender como é precioso a seu Pai, porque derramado para nossa salvação, dispensou no mundo inteiro a graça do arrependimento. Agora, existem múltiplas formas da penitência na vida da igreja. Existem muitas expressões. Às vezes a gente pensa que a única forma é a confissão, mas não. Existem outras formas também. Não substitui a confissão, mas é uma vivência, porque, na realidade, nós temos que viver como penitentes. A Igreja Oriental ensina uma oração belíssima, chamada Oração de Jesus, que é repetir a fórmula: Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Então a gente deve viver sempre nesse estilo, nós precisamos viver sempre nesse estilo de conversão. Então, existem muitas outras formas. Por exemplo, o jejum, a oração, a esmola, são formas de recebermos o perdão de Deus. A prática da caridade, diz São Pedro, cobre uma multidão de pecados. A conversão se realiza na vida cotidiana por meio de gestos de reconciliação, do cuidado dos pobres, do exercício e da defesa da justiça e do direito, pela confissão da falta aos irmãos, pela correção fraterna, pela revisão de vida, pelo exame de consciência, pela direção espiritual, pela aceitação do sofrimento de cada dia, pela firmeza na perseguição por causa da justiça. Tudo isto são formas da gente vivenciar a penitência, de nós obtermos o perdão de Deus. Tomar a cruz de cada dia é a maneira mais bela de nós vivermos a penitência. Depois, a missa, a prática da Eucaristia, a leitura da Sagrada Escritura, a Léxio Divina, a oração da liturgia das horas, o Pai Nosso. Depois a igreja nos oferece os tempos e os dias de penitência, o tempo da Quaresma, a sexta-feira, cada sexta-feira que nós podemos fazer uma penitência, as peregrinações. Então a gente vê, tem muitas formas da gente viver esta atitude de penitência e recebermos o perdão de Deus. Porque vocês sabem muito bem que o pecado pode ser o pecado venial e o pecado mortal. O pecado mortal, ele é perdoado no sacramento da penitência, na confissão. Mas os pecados veniais, eles são perdoados quando nós praticamos estas formas de penitência. Agora, o padre, então, é importante ou não é confessar os pecados veniais quando vai se confessar? É importante sim, você deve confessar os pecados veniais. E se eu não cometo pecado mortal, cometo apenas pecado venial? Mesmo assim é importante a confissão. Nós vamos ver. Porque na confissão eu recebo uma graça, a graça própria do sacramento. Então, quando a gente se confessa, não é? A gente recebe um fortalecimento vindo de Deus.
Por isso que mesmo apenas tendo pecados veniais, é importante a confissão sacramental. O pecado é, antes de tudo, uma ofensa a Deus, uma ruptura com a sua intimidade. Então, quando nós pecamos, nós ofendemos a Deus. Mas também nós ofendemos a Igreja de Deus. Então, o pecado, mas vamos olhar primeiro nesta perspectiva. Depois, só Deus perdoa os pecados. Somente Deus. O Filho de Deus, Jesus Cristo, tem poder de perdoar pecados. O pecado é Deus quem nos perdoa. Agora, quando nós pecamos também contra a Igreja. Nós ofendemos a Igreja. Ofendemos a todo o povo de Deus, né? Por isso que quando eu peco, eu também ofendo primeiramente a Deus e depois a Igreja de Deus. Agora, quando Jesus viveu aqui neste mundo, ele perdoou os pecados. E quando ele voltou para a casa do Pai, ele deu à sua Igreja o poder de perdoar pecados. Conferindo aos apóstolos seu poder de perdoar os pecados, o Senhor lhes dá a autoridade de reconciliar os pecadores com a Igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus disse a Pedro: o munus de ligar e desligar que foi dado a Pedro, consta que também foi dado ao colégio dos apóstolos unido a seu chefe. Em Mateus, capítulo 18, Cristo também dá aos outros apóstolos o poder de ligar e de desligar. As palavras de ligar e desligar significam: aquele que excluirdes da vossa comunhão será excluído da comunhão com Deus. Aquele que receberdes de novo na vossa comunhão, Deus o acolherá também na sua. Então, a reconciliação com a Igreja é inseparável da reconciliação com Deus. O sacramento do perdão. Então, Cristo instituiu o sacramento da penitência para todos os membros pecadores de sua Igreja. Antes de tudo, para aqueles que depois do batismo cometeram pecado grave e, com isso, perderam a graça batismal e feriram a comunhão eclesial. É a eles que o sacramento da penitência oferece uma nova possibilidade de converter-se e de recobrar a graça da justificação. É a segunda tábua da salvação, como vai dizer os padres da Igreja. A disciplina do sacramento. Muito importante a gente entender isso, né? Ao longo da história da Igreja, no curso dos séculos, vai dizer o Catecismo, a forma concreta segundo a qual a Igreja exerceu este poder variou muito. Por exemplo, nos primeiros séculos, a reconciliação dos cristãos que haviam cometido pecados graves estava ligada a uma disciplina muito rigorosa. Você ia ao bispo, contava o seu pecado e o bispo dava uma longa penitência para você cumprir. Havia o que chamavam de a ordem dos penitentes, que eram todas estas pessoas, elas iam fazer penitência por conta dos seus pecados. No século VII, inspirado na tradição monástica do Oriente, os missionários irlandeses trouxeram para a Europa a prática privada da penitência, que no mais exigia uma longa penitência. O sacramento se realiza daí em diante de uma forma mais secreta entre o penitente e o presbítero. E esta nova prática previa a possibilidade da repetição, porque antes você só fazia penitência uma vez na vida. Pronto, acabou-se. O sacramento da penitência era só uma vez na vida.
Com essa nova prática, você podia procurar o sacerdote tantas vezes quanto fosse necessária. Essa é a maneira como nós exercemos o sacramento da penitência hoje na igreja. É a confissão privada, a confissão auricular, a confissão com o padre. Você vai ao padre e você conta os seus pecados. Agora, existe uma estrutura fundamental deste sacramento. Ele consta de 2 elementos essenciais. O primeiro, os atos do homem, e segundo, a ação de Deus por intermédio da igreja. Quais são os atos do homem? Os atos do homem é a contrição, a confissão e a satisfação. São os atos do homem. A contrição é a dor por eu ter cometido aquele pecado. É o arrependimento. O segundo ato é a confissão, confessar os meus pecados. E o terceiro ato que eu devo fazer é a satisfação. A penitência que o padre me dá, que eu devo cumprir. Os atos por parte de Deus que a igreja exerce é a absolvição e também dá ao penitente a penitência. Não deixemos de cumprir a penitência que nos é dada no sacramento quando a gente vai se confessar. O ato da parte do sacerdote, como eu já disse, é a absolvição, que é uma fórmula, né? Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Absolvição, né? E depois eu dou a penitência. Agora vamos ver os atos do penitente. O primeiro ato que nós falamos é o ato que nós chamamos a contrição, o arrependimento. Esta contrição, este arrependimento pode ser perfeita ou pode ser imperfeita. Eu posso me arrepender porque eu feri o amor de Deus. Então, é uma contrição perfeita. Ela perdoa as faltas veniais e obtém o perdão dos pecados mortais. Se inclui a firme resolução de recorrer, quando possível, à confissão sacramental. Então, é a dor que eu sinto por eu ter ofendido a um Deus tão bom, tão misericordioso. Essa contrição perfeita, ela perdoa os pecados veniais e perdoa também os pecados mortais. Mas, padre, eu não estou me confessando ainda. Não, você não está se confessando. Mas quando você se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, você sente um desejo muito grande de se confessar. E você promete a Deus, na próxima oportunidade, eu vou confessar este pecado. Pronto. Está vendo? A contrição, o arrependimento, ele está em vista da prática da confissão. A pessoa que diz assim, eu me arrependi de ter cometido estes pecados, mas eu não sinto nenhum desejo de me confessar, é sinal de que esta pessoa não fez uma contrição perfeita. Depois, a contrição chamada imperfeita. É um dom de Deus, mas ela nasce do temor da condenação. Ah, meu Deus, eu cometi este pecado, eu vou para o inferno. Pronto. Então, é uma contrição imperfeita. Não é pelo amor, é pelo temor. Por que ela é imperfeita? Porque ela não está direcionada para Deus. Ela está preocupada com você. Eu não quero ir para o inferno. Por isso que eu me arrependo deste pecado.
contrição imperfeita. Essa aí só vai ser perdoado os pecados na confissão. Quando você vai se confessar. Aí não tem não. A contrição imperfeita, ela não perdoa os pecados, não. Eu fico triste porque eu tenho medo do inferno, né? É uma ação de Deus, mas por eu ser imperfeito, né, eu não consigo ainda perceber o pecado como uma ofensa direta a Deus. Eu estou muito mais olhando para mim do que para Deus. Então, por isso que ela é imperfeita. Então, aí precisa da confissão. Mas, primeiro do que tudo, a contrição. Essa contrição, ela é importante e ela acontece quando eu faço o exame de consciência. Por isso, minha gente, pelo amor de Deus, não se confesse se você não fez o exame de consciência. Não fez o exame de consciência, não se confessa. Tem gente que, depois eu vou falar um pouco, né, sobre também essa questão da confissão, mas tem pessoas que, porque vê o padre, já quer se confessar. Você fez o exame de consciência? Não fiz o exame de consciência. Você vai fazer seu exame de consciência, depois você volta para se confessar. O exame de consciência é importantíssimo, né? Por quê? Porque você vai rever na sua vida aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. E você vai sentir essa dor, sentir essa tristeza. Use os textos da Bíblia, Sermão da Montanha, a carta de Paulo aos Efésios, aos Colossenses. Use textos da Sagrada Escritura para fazer o seu exame de consciência. É muito importante você usar a Bíblia. Quem vive lendo a palavra de Deus, a palavra de Deus vai me mostrando meus pecados. Então, a gente vive fazendo um exame de consciência contínuo. Porque se você lê o Evangelho do dia e você não para pensar um pouco se está vivendo aquele Evangelho, precisa pensar. Precisa pensar. O encontro com Cristo revela os meus pecados. Não é só alegria, não. O encontro com Cristo também é dor, é tristeza, porque eu não sou fiel ainda àquela palavra. O segundo momento é a confissão dos pecados. Você vai ao padre e chega lá, você declara ao sacerdote os seus pecados. Eles devem enumerar todos os pecados mortais de que tem consciência, depois de examinar-se seriamente, mesmo que esses pecados sejam muito secretos e tenham sido cometidos somente contra os 2 últimos preceitos do Decálogo. Então, confessar os pecados ao padre. Não tenha vergonha, o padre não vai gritar com você, você não ofendeu ao padre, você ofendeu a Deus. E o padre ali é o ministro da misericórdia, é o instrumento de Deus para você obter o seu perdão. Então, conta direitinho, não é? Os seus pecados, principalmente os pecados graves, né? Os pecados que nós chamamos de pecados mortais. Não é estritamente necessária, mas a confissão dos pecados veniais é vivamente recomendado pela Igreja. Então, a confissão regular de nossos pecados veniais nos ajuda a formar a consciência, a lutar contra nossas más tendências, contra nossos pecados. Então, olhe, sempre que você for se confessar, você também deve contar os seus pecados veniais. Depois que o padre escuta os seus pecados, ele vai conversar um pouco com você. Muitos pecados prejudicam o próximo. É preciso fazer o possível para reparar esse mal. Por exemplo, eu roubei. A penitência é restitua aquilo que você roubou. Não é assim, eu roubei, fui ao padre, o padre
Eu me confessei, o padre me deu a absolvição e pronto. Não, não é assim não. Eu roubei, então você vai restituir. Eu falei mal da vida do outro. Procure a pessoa que você falou mal e diga para ela que você mentiu. Se você levantou uma calúnia, se você levantou um falso, se você difamou alguém. Você tem que reparar o erro que você fez. Tem que reparar. Não é deixar como está, não. Agora, tem casos que aí você vai conversar com o padre. E o padre vai lhe dar as instruções de como você deve fazer. Outra coisa também, a penitência deve ser na proporção de que você possa cumpri-la. E também não pode ser uma penitência de 1 ano, não. Porque você tem que cumprir a penitência antes de você comungar. Então, tem alguns casos que eu faço o seguinte. Eu dou uma penitência que a pessoa pode comungar e depois eu digo, agora você tem que restituir essas coisas que você fez aqui de errado. Você levantou um falso contra esta pessoa que você está dizendo. Foi? A quem foi que você contou? Contei a Dona Maria, seu Pedro e seu José. Pois você vai a Dona Maria, seu Pedro e seu José e vai dizer, eu menti, levantei um falso contra aquela pessoa. Você vai ter que fazer isso. Roubou, você vai restituir aquilo que você roubou. Né? Então, são coisas que você... Porque a absolvição, ela tira o pecado, mas não remedeia todas as desordens que ele causou. O pecado causa uma desordem. Na realidade, o que a gente coloca é o seguinte: no sacramento da penitência, Deus perdoa a culpa, mas ele não tira a pena do pecado. Você vai ter que enfrentar as consequências do seu pecado. Entendeu? Então, não tem como você fugir. Não é assim, eu me confessei, Deus me perdoou e está tudo bonitinho. Não. Cada pecado que a gente comete, ele causa uma desordem na nossa vida. Um pecado que hoje as pessoas colocam muito é o pecado da pornografia. Causa uma desordem grande na sua cabeça. E muitas vezes a pessoa se converte e aquelas imagens ficam na cabeça da pessoa. Está vendo? Então, a penitência é eu organizar aquilo que eu desorganizei. É pôr em ordem aquilo que está em desordem. A penitência é para isso. Então, eu tenho que colocar em ordem minha cabeça. Eu tenho que colocar em ordem minhas práticas. Eu tenho que colocar em ordem a maneira como eu penso. E eu vou sofrer as consequências? Vou sofrer. Às vezes uma pessoa viveu essas coisas de muita sexualidade, muita coisa na juventude. Se converte na idade adulta, volta para a igreja e sofre ainda as consequências. Mas, padre, sim, você vai ter que lutar contra isso. Não é uma coisa que fica resolvida com o sacramento da penitência, não. Você vai ter que fazer penitência. Porque é a mesma coisa lá no Antigo Testamento. O povo se lembrava das cebolas do Egito. Então, as cebolas do Egito, os pratos do Egito, vai estar sempre na sua cabeça. E você vai ter que fazer a renúncia. Então, enquanto mais a gente pratica o pecado, mais a gente mergulha dentro dele. A gente vai criando raízes. Ele vai colando na gente. E para a gente descolar, vai ser uma luta grande. Não vai ser uma coisa de um momento para o outro, não. Vai ser uma luta poderosa. E é com Cristo que nós enfrentamos esta luta. Com Cristo. Então, carregue isso como penitência na sua vida. Carregue isso como penitência na sua vida.
essa desordem que você mesmo praticou. A penitência imposta pelo confessor deve levar em conta a situação pessoal do penitente e procurar seu bem espiritual. Deve corresponder, na medida do possível, à gravidade e à natureza dos pecados cometidos. Pode ser a oração, pode ser numa oferta, pode ser obras de misericórdia, pode ser serviço ao próximo, pode ser privações voluntárias e também a aceitação paciente da cruz que devemos carregar. A cruz que devemos carregar. Né? As doenças, as dificuldades da vida que a gente vai ter que enfrentar. A gente deve viver isso como meio de penitência, como meio para nos configurar a Cristo. O sofrimento de todos os dias. Você é fumante, fumou a vida toda. Agora você está com mancha no pulmão e está com problema no pulmão. Acolha, foi você que plantou. Agora você está colhendo. Viva isso em união com Cristo. Vai ficar bom? Ninguém sabe. Procura o médico, vai no médico, faz todo o tratamento, mas o problema está lá. Ficou curado, graças a Deus. Se não ficou, consequência dos meus atos. Consequência daquilo que eu fiz. Bebi a vida toda, estou com problema no fígado. Consequência daquilo que eu fiz. E eu devo carregar essas consequências em paz. Foi eu que plantei. Eu agora estou colhendo. Não adianta eu ficar brigando, batendo com A ou batendo com B. Não. Então a gente tem que olhar as consequências da nossa vida. As coisas não acontecem assim por acaso. E tudo isso, toda essa penitência, a gente deve viver em união com Jesus Cristo. Sem Jesus, não vai valer, não. Não é um esforço somente humano, não. É um esforço também a partir da nossa fé, né? A partir da nossa união com Jesus. Quem é o ministro deste sacramento? Os bispos e os presbíteros, colaboradores dos bispos. São os bispos e os presbíteros que têm, em virtude do sacramento da ordem, o poder de perdoar os pecados. O perdão dos pecados reconcilia com Deus, mas também com a Igreja. Alguns pecados particularmente graves são passíveis de excomunhão, a plena eclesiástica mais severa, que impede a recepção dos sacramentos e o exercício de certos atos eclesiais. Na próxima aula eu vou trazer o Código de Direito Canônico para a gente ver isso aqui. Neste caso, a absolvição não pode ser dada segundo o direito da Igreja, a não ser pelo Papa, pelo bispo local ou por presbíteros autorizados por eles. Por exemplo, até um tempo desse, só quem podia absolver do pecado do aborto era o bispo ou um padre encarregado pelo bispo. Então, o Papa Francisco, todos os sacerdotes podem absolver, né? Agora, em caso de perigo de morte, qualquer sacerdote, mesmo privado da faculdade de ouvir confissões, pode absolver de qualquer pecado e de qualquer excomunhão. Se a pessoa está à beira da morte, todas essas proibições caem por terra. O sacerdote pode absolver. Os sacerdotes devem incentivar os fiéis a receber o sacramento da penitência e devem mostrar-se disponíveis a celebrar este sacramento. Não é? Então, nas paróquias, geralmente tem um dia de atendimento do sacramento da penitência. Agora, nós precisamos ter um pouco de cuidado, né? E aí, o sacerdote deve orientar os seus fiéis ou o fiel, né? A gente sabe que existe uma doença chamada escrúpulo. É aquela pessoa que sempre acha que está em pecado e que, se pudesse, se confessava todo dia. Então,
olha, obedeça ao sacerdote. Ele quer o seu bem. Se você tem algum problema de escrúpulo, e hoje isso está sendo muito comum, principalmente no meio da nossa juventude, e o sacerdote, ele impõe um dia para você se confessar, por mês, obedeça a ele. Ele não está fazendo isso por maldade, não. Depois, esse problema é um problema psicológico. Então, a gente deve ter muito cuidado, né? Porque tem pessoas que se confessam. Eu sei de um caso, de uma história que aconteceu lá em Roma, que uma pessoa se confessou no domingo e quando foi na segunda-feira, 3 horas da tarde, ele se confessou no domingo à noite. Na segunda-feira, 2 horas da tarde, ele já estava em busca de um padre para se confessar. Então, um caso desse é um problema psicológico que a pessoa está passando, né? Então, é muito importante que o sacerdote possa orientar esta pessoa. E só quem vai poder orientar esta pessoa é o sacerdote que ouvi-la. Porque ele pode dizer, eu preciso me confessar, por quê? Porque cometi um adultério. Pronto, aí precisa da confissão, né? Mas pode ser apenas um pecado venial e a pessoa quer se confessar o tempo todo. Então, o sacerdote é que pode ajudar a pessoa nessa questão dos escrúpulos, orientá-la, não é? Ajudá-la, muitas vezes até mesmo procurar uma terapia, porque é um problema psicológico que esta pessoa está passando. Depois, assim, é um problema também de egocentrismo, porque muitas vezes a pessoa procura o sacramento da penitência não por conta da reconciliação com Deus, mas porque quer se livrar da tristeza por ter cometido aquele pecado. Olhe, meu irmão e minha irmãzinha, se você ficar triste, se você sentir a dor por aquele pecado, pelo pecado que você cometeu, sinta esta dor. Não fuja dela. Sinta esta dor, viva este sentimento. Esse sentimento de ficar triste. Agora, aquela tristeza, como São Paulo diz, que traz a vida. Se for uma tristeza de morte, não é? Ou uma tristeza de doença, aí é outra coisa. Mas aquela tristeza, aquela dor saudável, por eu ter cometido este pecado. Não fuja desta tristeza, não fuja dessa dor. Ela é importante para o seu crescimento espiritual. Então, a gente precisa viver esses momentos assim, de tristeza. Então, não corra para receber o sacramento da penitência para se livrar dessa tristeza, não. Essa tristeza é um dom do Espírito Santo. É a compulsão, como nós vimos no início da nossa aula. É a compulsão, é um dom do Espírito. Então, viva essa tristeza como dom do Espírito Santo. E depois você se confessa. Não, outro ponto muito importante. O sacerdote é obrigado a guardar segredo absoluto a respeito dos pecados que seus penitentes lhe confessaram, sob penas severíssimas. É o sigilo sacramental. Agora, outro ponto importante. O fiel também deve guardar. Porque tem fiel que sai comentando. Que sai, o padre me disse isso, o padre me disse aquilo. Não, você também deve guardar o sigilo da confissão, né? É muito importante isso, né? Às vezes a pessoa sai até fazendo comentários que o padre disse ou não disse, que a pessoa interpretou errado, né? E o padre não pode mais tocar no assunto, não pode mais falar, e fica aquela coisa, não é? Aquela conversa espalhando pelo meio do mundo e o padre calado porque não pode fazer declarações.
Então, quando você se confessa, guarde sigilo. Não saia contando, não. Ali, aquela conversa, aquele conselho foi direcionado a você. É seu. Você não pode ficar passando aquele conselho para ninguém. Então, é o sigilo da confissão, né? O sigilo do sacramento. Se você ficar com dúvida, né, e procurar um outro sacerdote, mas não chegue lá dizendo assim, olha, eu vim porque o padre fulano disse isso, isso e isso. Não, eu quero ouvir outro pensamento. Então, você conta a mesma história, não é? Fala e escuta, sem fazer essa conexão, sem estar dizendo, não é, que já veio de outro sacerdote. Porque fica uma situação muito complicada, muito chata, não é? Até para nós sacerdotes também. Aí depois a pessoa sai comentando que padre A disse isso e padre B disse aquilo. Pronto. Né? Uma pessoa dessa não merece confiança. A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Com este tipo de conversa. Os efeitos deste sacramento. Este sacramento nos reconcilia com a Igreja. Este sacramento nos reconcilia com Deus. O efeito principal deste sacramento é a reconciliação com Deus. Depois, o segundo efeito é a reconciliação com a Igreja. Né? Nós somos restabelecidos na comunhão com Deus, na vida da graça. Né? Agora, dentro deste sacramento, a Igreja fala sobre as indulgências. O que é uma indulgência? Agora mesmo nós estamos falando muito, né, os 75 anos da nossa diocese. A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa. É aquilo que eu disse para vocês. No sacramento da penitência, Deus perdoa a culpa, mas não tira a pena. Que o fiel bem disposto obtém em condições determinadas pela intervenção da Igreja, que como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações, isto é, dos méritos de Cristo e dos santos. A Igreja aplica os méritos de Cristo, de Nossa Senhora e dos santos na vida daquela pessoa que está disposta, né, a mudar de vida. A indulgência parcial ou plenária, conforme liberar parcial ou totalmente da pena devida pelos pecados. Todos os fiéis podem adquirir indulgências, tanto para si como para os fiéis defuntos. Para compreender esta doutrina e esta prática da Igreja, é preciso admitir que o pecado tem uma dupla consequência. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, consequentemente, nos torna incapazes da vida eterna. Esta privação se chama pena eterna do pecado. Por outro lado, todo pecado, mesmo venial, acarreta um apego prejudicial às criaturas que exige purificação, que é aqui na terra, que depois da morte no estado chamado purgatório. Esta purificação liberta da chamada pena temporal do pecado. Então, o pecado, ele tem a pena eterna e depois ele tem uma pena temporal. Essas duas penas não devem ser concebidas como uma espécie de vingança infligida por Deus do exterior, mas uma consequência da própria natureza do pecado. Uma conversão que procede de uma ardente caridade pode chegar à total purificação do pecador, de tal modo que não haja mais nenhuma pena. Mas nós somos frágeis, não é? Então a gente vai confessar o nosso pecado, Deus tira a pena eterna,
mas continua com a pena temporal, que nós devemos redimir, não é? Nós devemos cumprir fazendo penitência. Então, o perdão do pecado e a restauração da comunhão com Deus implicam a remissão das penas eternas do pecado, aquilo que eu já falei. Mas permanecem as penas temporais do pecado. Suportando pacientemente os sofrimentos e as provas de todo tipo, e chegada a hora, enfrentando serenamente a morte, o cristão deve esforçar-se para aceitar como uma graça essas penas temporais do pecado. Deve aplicar-se por meio de obras de misericórdia e de caridade, como também pela oração e por diversas práticas, revestir-se do homem novo. Na igreja, nós também temos a comunhão dos santos. Nessa nossa purificação, nós não estamos sozinhos. Nós estamos unidos a Deus. Tanto unido em Cristo, como unido aos outros fiéis. Aquilo que a igreja chama de corpo místico de Cristo. Na comunhão dos santos, existe certamente entre os fiéis já admitidos na posse da pátria celeste, os que expiam as faltas no purgatório e ainda os que peregrinam na terra. Nós temos a igreja triunfante no céu, nós temos a igreja padecente no purgatório e nós temos a igreja militante na terra. Então, há um intercâmbio de benefícios. Aquilo que os santos rezam no céu beneficia a mim, a nós e beneficia as almas do purgatório. As orações das almas do purgatório beneficiam a nós. As nossas orações beneficiam as almas do purgatório. Então, cada um se beneficia da santidade do outro, bem como além do prejuízo que o pecado de uma pessoa ter causado aos outros. Esses bens temporais da comunhão dos santos também são chamados os tesouros da igreja, que não é uma soma de bens comparável às riquezas materiais, mas é o valor infinito e inesgotável que tem junto de Deus as expiações e os méritos de Cristo e também a dos santos. Então, pertence ao tesouro da igreja as preces e as boas obras da bem-aventurada Virgem Maria e de todos os santos, que, seguindo as pegadas de Cristo, Senhor, por sua graça se santificaram. Então, é deste tesouro da igreja que a igreja tira as indulgências. A indulgência se obtém de Deus mediante a igreja, que, em virtude do poder de ligar e de desligar que Cristo Jesus lhe concedeu, intervém em favor do cristão, abrindo-lhe o tesouro dos méritos de Cristo e dos santos. Uma vez que os fiéis defuntos, em vias de purificação, também são membros da mesma comunhão dos santos, podemos ajudá-los, entre outros modos, obtendo em favor deles indulgências para a libertação das penas temporais devidas por seus pecados. Então, as indulgências tanto vai servir para nós, como também vai servir para as almas do purgatório. A celebração do sacramento da penitência. A confissão individual e integral é o modo ordinário com que os fiéis recebem o perdão de Deus. Então, o modo ordinário é a confissão individual e íntegra de todos os nossos pecados. A confissão comunitária, ela é feita quando não há perigo de morte e não há possibilidade de atender todas as pessoas. Por isso que é feito a confissão
comunitária, como nós costumamos saber. Mas, ordinariamente, a confissão é a confissão individual e integral, seguida por todos pela confissão dos pecados e pela absolvição dada pelo sacerdote. Vamos encerrar este nosso momento, não é? Agradecendo a Deus por esta segunda tábua de salvação. O que seria de nós, Senhor, se nós não tivéssemos este sacramento para recuperarmos a graça? Muito obrigado, Senhor, porque Tu sempre estás pronto para nos perdoar. E Você sempre nos perdoa, sempre nos liberta dos nossos pecados. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,